E atenção, porque como é que pode a nossa equipe, a equipe do Programa da Tarde, conseguir? Acabou os ingressos, é a posição da Federação, do Santos, para a decisão de domingo que vem. Mas a nossa equipe conseguiu comprar ingressos que custam R$50. A nossa equipe pagou R$300. Então, vamos desconstruir esse problema. Vamos ver onde é que começa essa confusão. Hoje o Celso Russomano vai participar do Programa da Tarde ao vivo, direto dos estúdios da Record em Brasília, com o caso dos torcedores santistas sem ingressos que estiveram aqui. Eles vieram ao nosso palco, reclamaram que os ingressos para a final do Campeonato Paulista no próximo domingo, entre Santos e Corinthians, foram vendidos apenas para sócios e, não, segundo eles, não tinha ingresso para não sócio. Uma equipe do Patrulha do Consumidor foi até a cidade de Santos com uma câmera escondida para conferir como é que está sendo feita a venda desses ingressos. Ou se realmente é verdade que não tem mais ingresso. E as nossas produtoras conseguiram comprar um par de ingressos. Quer saber como é que elas conseguiram? Eu peço a você que preste atenção nessa reportagem Denúncia. Desde quarta-feira, o torcedor santista Adriano Anders vem ao Programa da Tarde reclamar. Ele e alguns amigos não conseguiram comprar ingressos para assistir a partida final do Campeonato Paulista entre Santos e Corinthians. O motivo? Os ingressos só foram colocados à venda pela internet e para sócios. E nós que somos torcedores e que não somos sócios, o que nós poderíamos fazer nesse caso? Somos torcedores fanáticos, não perdemos um jogo do Santos, tentamos de todas as formas ir, deixamos às vezes até de trabalhar para ir assistir o jogo. A gente vai até a bilheteria, quando o jogo é aqui no Pacaembu, então é lá na Vila Belmiro, porém dessa vez só ficou pela internet, não teve os postos de venda. Antes de conversar com a diretoria, Celso Russomano alertou ao vivo que esse tipo de conduta por parte do Santos Futebol Clube fere o Estatuto do Torcedor e, consequentemente, o Código de Defesa do Consumidor. O Estatuto do Torcedor também é muito claro no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Então vejamos aqui, olha. Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor nos termos da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando do jogo. Quem é detentor do mando do jogo domingo agora na final do Campeonato Paulista? É o Santos. Depois, ouviu a justificativa do gerente jurídico do Clube do Litoral Paulista, Fábio Gonzalez. O torcedor, ele compra pela internet, que inclusive também é um compromisso que nós assumimos com o Ministério Público, que entende que o ponto de venda digital, ele inclusive, apesar de nós respeitarmos os 5 pontos físicos, a venda digitalizada transforma cada terminal de computador num ponto de venda. Eu quero respostas claras e objetivas, porque até agora não foi provado que esses pontos de venda venderam absolutamente nada. O senhor me desculpa, mas o Santos descumpre a lei. E aqui está patente o descumprimento da lei. Patente o descumprimento da lei. Para comprovar o que foi dito pelos torcedores, Celso pediu que a produção do Programa da Tarde ligasse nos pontos de vendas indicados pelo clube praiano e tentasse encontrar algum ingresso para compra. E durante as conversas, 2 situações chamaram a atenção. Uma em que os ingressos eram vendidos para torcedores privilegiados. Pode ser que amanhã chegue mais cadeira, porque bancada não chega. Se chegar mais cadeira amanhã, você me liga esse horário mesmo. Mas quantos venderam aí? Foram 10 ingressos só. E outra que configura a venda casada, o que é proibido. Então nós estávamos vendendo os pacotes e esgotaram na segunda-feira. Os ingressos também já estão esgotados. Mas tinha que ser comprado então junto com o pacote, é isso? Isso, e esgotou na segunda. Mas nem se eu comprar uma viagem agora com você consegue um convite pra mim? Um ingresso? Não consigo. Os ingressos já estão todos comprometidos já com os clientes que compraram os pacotes. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviço, dentre outras práticas abusivas,
É considerado prática abusiva condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou outro serviço, bem como, sem justa causa, limites quantitativos. Ou seja, quando você condiciona a venda de um ingresso a outra coisa, a sociedade do clube, etc. e tal, caracteriza a infração ao Código de Defesa do Consumidor. Com a repercussão do caso, um representante da Federação Paulista de Futebol teve conhecimento da situação e ontem adiantou o que deve acontecer com o Clube do Santos. O Departamento Jurídico da Federação, por ordem do Dr. Marco Polo, já está analisando o caso e se esse procedimento for realmente ilegal, como parece ser em tese, nós vamos tomar providência informando o TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportivo, por infringência de normas do regulamento. Correto. E quais seriam essas medidas, então, essa punição, as providências, Coronel Marinho? O clube pode ser multado pelo TJD e pode até haver perda de mando de jogo, dependendo da situação, da gravidade do fato. Depois de conversar com o Coronel Marinho, Celso Russomano fez uma grave denúncia. Nós fizemos uma câmera escondida e descobrimos como se consegue ingresso por baixo do pano. Na base da corrupção. E você acompanha agora, com exclusividade, os trechos dessa gravação feita com uma câmera escondida que revelam que ainda existem ingressos à venda, mas de maneira ilegal. Nossa produção viajou até a cidade de Santos, no litoral paulista, e assim como fez o consumidor Adriano Anders, percorreu os pontos de venda para tentar comprar ingressos da final entre Santos e Corinthians. No início, as produtoras ouviram as mesmas respostas dadas por telefone, ou seja, que não tem mais ingressos à venda. Oi, tudo bem? A gente quer saber se chegou o convite. Já acabou. A gente recebeu. Mas recebeu quanto? Porque a gente está tentando faz tempo. Mas foi quantidade pouca. A gente recebeu bastante gente, estava ligando. Aí pegaram tudo. Acabou bem rápido. Mas quando só foi pela internet? Só pela internet, pelo que a gente já acabou. Porque assim, a gente não pode ficar dando essas informações. Às vezes a gente consegue pra gente da loja. Então não deixa que eles pegam, vamos por 10. Se eu peguei 10 pra mim, pra ele, né? Entendeu? Chegou, mas não. E ainda ficou faltando. Pode ser pra mim, meu irmão, meu marido, ficou faltando, entendeu? Não tem. Nessa loja chegou quanto? Ingressos esgotados. Então só são aqueles 10 mesmo que o senhor vendeu? Só. Só aquelas 10 cadeiras? Só teve 10 cadeiras. O que você tem que tentar é ir na Vila Belmiro ou torcida organizada. Vai lá e tenta comprar. Tá bom. Tá bom? Eu fiz o que eu pude. Tá bom, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Mas não demorou muito para que as pessoas indicassem onde conseguir ingressos, só que com um ágio de 500%. É 2 para nós duas. Primeiro, o intermediário conversa pelo rádio com o vendedor para separar a quantidade e marcar o local da venda. E tem aí agora para me pegar aí? Pegar agora, moço. Oi? É porque é pra já. Tô com dinheiro agora. Uma que tem aí? Uma já adianta, né? Tá na lotérica? Nós vamos lá. Arruma mais uma aí, pô, que já é 2 mesmo. Tô indo aí, então. Vamos lá. Depois, todos seguem no carro do intermediário para o lugar combinado, com um preço ainda sendo negociado. Tô chegando aí, filhão. Me arruma 2 aí que as meninas estão desesperadas. Mulher desesperada é problema. Pô, brincadeira, tu não vai dar uma cerveja pra mim não, depois desse corre todo? O meu foi o preço de ontem, né? É verdade. Tá bom, então. Eles só estão vendendo pra sócio, né? Nem pra sócio mais estão vendendo. Mas como que nem chegou em ponto de venda, né? Não, aí não tem nada, não. Não tem, né? 15 mil ingressos foi tudo já. Aí o quê? Parece que pagar mais leve. Não. Nem cambista tem. Nem cambista tá tendo ingresso. Eita, como assim? Eu vendi 2 agora pro coitado do camelô que a Silva tava chorando no canto dele, vendi 2 pinturas, ganhei R$50.
Tô aqui na Campos Melo já, tá? Tu tá aí na lotérica, né? Por que fala, então, que tem ponto de venda, né? Por que faz isso? Ponto de venda é quando é jogo fraco. Final não existe. Final não existe. Antes de encontrar a pessoa que vai vender os ingressos, o valor teve que ser pago adiantado. Cada convite custa R$50, mas foi cobrado R$300 por ingresso. Vamos contar? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Vamos lá. O local do encontro é surpreendente. Uma casa lotérica. O intermediário vai na frente, entrega o dinheiro e recebe uma espécie de comissão pela venda. Nos cartões constam os nomes dos sócios que fizeram a compra pela internet, que neste caso são homens. Mas acalma as produtoras e diz que não existe fiscalização de fato. Perfeito. Meu Deus. Essa é a Palmeira. Mas a gente é mulher, a gente não vou barrar isso lá, não? Não. A torcida. Você tem rádio? Eu já passei pra ele. Ele tá com nós. Galera, valeu. E assim fica comprovado que para conseguir comprar ingressos para o jogo entre Santos e Corinthians, o torcedor é obrigado a participar de um esquema onde ele tem que ganhar a confiança de algumas pessoas e ter disposição para gastar uma boa quantia. Nossa produção, por exemplo, desembolsou R$600 por 2 ingressos de arquibancada. Acompanhe agora, no palco do programa da tarde, o desdobramento deste caso. Bom, é claro que esses ingressos aqui, eles serão encaminhados para que depois a polícia possa fazer uma investigação, o Ministério Público, né? Ninguém comprou esses ingressos para ir ao estádio, foi apenas para comprovar o que de fato está acontecendo. A gente sabe que isso acontece, que tem cambista, que tem atravessador, mas sabe e, na verdade, não resolve. Por isso que Celso Russomano, dessa vez, agora está falando de Brasília, direto lá dos estúdios da Record em Brasília, vai entrar numa seara que é do torcedor brasileiro, porque não é só para essa final aqui, em qualquer final, em qualquer grande jogo. Quando o jogo é fraco, como foi dito ali pelo taxista, chamam o torcedor para os pontos de venda, é fácil comprar e até mais barato. Agora, quando o jogo é uma final, o jogo que vale, aí, meu amigo, complica e tem toda essa inflação aí, esse ágio em cima. Eu estou indignada com esse caso dos torcedores, esse caso do ingresso. Olha, vai ser uma confusão nessa patrulha do consumidor hoje, não é isso, Brito? Eu espero que, em nome da dignidade do torcedor brasileiro de futebol, e não só nessa partida de Santos e Corinthians, a grande final de domingo, que a gente possa denunciar e, de alguma forma, movimentar essa roda para frente, quer dizer, resolver essa questão, que é um problema de toda a final de campeonato há muitos anos. Vamos a Brasília com Celso Russomano. Celso, nossa produção, como a gente acabou de mostrar, comprou 2 ingressos para o jogo de domingo, mas não tinha acabado e pagaram, no total, R$600. Quer dizer, cada ingresso, R$300. Era para ser 50, né? Como é que pode, hein, Celso? Pois é, Brito, a confusão está generalizada. Porque olha o que o Santos ou os outros clubes estão dizendo. Que vender pela internet aos sócios torcedores, no caso do clube do Santos, né, o sócio rei, evitaria, em tese, né, a venda para os cambistas. Ocorre eu pergunto agora. Quantos são os sócios reis ou sócios torcedores verdadeiros que existem de fato? Ou será que esses sócios são de Araque, sócios que não existem, sócios fantasmas, que têm carteirinha, como vocês viram aí, a carteirinha tem que ser devolvida depois de sair do estádio. Foi o que pediram para as nossas produtoras. Quer dizer, então burla-se de todas as formas para que
algumas pessoas sejam privilegiadas, possam fazer, né, a venda com prática abusiva, com preço abusivo, e o torcedor, de fato, que quer assistir a partida, não consegue a não ser pagando a quantia de R$300. Isto é crime. E nós temos aí o promotor Thales de Oliveira, que conhece profundamente a legislação, que pode nos ajudar, inclusive, em relação a isso. E eu gostaria de fazer várias perguntas a ele das providências que vão ser tomadas pelo Ministério Público de São Paulo para evitar esse tipo de coisa, porque o Ministério Público também pensava que se vendesse os ingressos para os sócios torcedores, claro, nós teríamos mais segurança e evitaríamos os cambistas. Mas pelo que nós estamos vendo, não existe fiscalização nenhuma em cima dos sócios torcedores. Será que eles existem? Será que agora, nesse domingo, vai ter alguém fiscalizando na porta da Vila Belmiro para ver se as pessoas que estão com a carteirinha na mão, né, elas são de fato as proprietários, sócios torcedores? Ou será que são aqueles que foram explorados, consumidores explorados pela prática abusiva que nós vimos aí na reportagem? Então eu gostaria muito de ouvir o nosso promotor de justiça, o doutor Thales de Oliveira. Boa tarde, doutor Thales. Boa tarde, Celso. Boa tarde, doutor Thales está aqui. Já para adiantar o assunto, só para começar, isso, como você disse bem, é crime da cadeia de 1 a 2 anos para o cambista e também para o facilitador, não é isso, doutor? Sim, para o cambista, de 1 a 2 anos de reclusão. E para o facilitador, para aquela pessoa, seja um dirigente de uma torcida, um dirigente de um clube, que entrega esses ingressos para que o cambista venda por um sobrepreço, também é crime e uma pena, inclusive, de 2 a 4 anos de reclusão. Ou seja, se o clube favorece, então, que o cambista tenha acesso aos ingressos antes do torcedor, o clube pode ser punido. Não só o clube pode ser punido desportivamente, como a pessoa, o diretor, o conselheiro. Não que isso tenha ocorrido nesse episódio, estou dizendo em tese. Né? Se ficar comprovado que algum diretor entrega esses bilhetes para a venda, esse diretor, esse conselheiro, esse funcionário do clube, ele pode responder por um crime de pena de 2 a 4 anos de reclusão. O Celso Somano está em Brasília, ao vivo, falando com a gente. O Celso, você tem alguma pergunta direto aqui para o promotor? Ele te ouve? Tenho sim. Tenho várias perguntas, porque ele tem feito um bom trabalho no sentido de evitar a violência nos estádios de futebol ou no entorno dos estádios, como eu fiz no texto da lei, como deputado federal, que fui relator do Estatuto do Torcedor. Agora, além disso, existem outras coisas que eu fiz constar do texto do Estatuto do Torcedor para proteger o torcedor. Por exemplo, nos estádios de futebol, né, as pessoas não têm garantida a cadeira onde vão sentar, ou seja, a pessoa compra uma cadeira numerada, não tem a garantia de que vai sentar nela. Não existem orientadores nos estádios. Os banheiros são sujos, um lixo de péssima qualidade e o Estatuto determina que eles tenham qualidade. Os preços dos produtos vendidos dentro do estádio de futebol são abusivos e o consumidor paga 4, 5 vezes mais, sendo que na hora que ele está entrando, se ele entrar com um copinho de água, se ele quiser levar água para dentro do estádio, ele é proibido, é tirada essa água dele e ele é obrigado a comprar dentro do estádio a preço abusivo. São práticas que estão sendo correntes dentro dos estádios de futebol e que nós também precisamos tomar providência, doutor Thales. Boa tarde, Celso. É um prazer falar com você e com todos os telespectadores. A gente sempre vem batendo com os clubes, com as federações, da necessidade de um repensar justamente da qualidade dos estádios. Os nossos estádios, infelizmente, eles são, a maioria deles, pelo menos, são estádios velhos, que não têm condição de receber com o conforto que o torcedor merece. Com certeza, os preços são abusivos. No Pacaembu, por exemplo, eu paguei, outro dia que fui assistir um jogo de futebol, R$4 um sorvete. Né? E o vendedor não tinha troco, eu tive que pagar R$5 o sorvete. Então, isto é um preço abusivo que se faz. Banheiros também nós não temos em condições. O que nós esperamos é que com o evento da Copa do Mundo, com a construção de novos estádios, se faça uma modernização. Mas é preciso também que as federações, que os clubes tomem consciência de que é preciso baixar o preço, é preciso ter conforto nesses estádios, investir nos orientadores, mas investir também, Celso, o problema
problema maior, por exemplo, quando se fala de lugar marcado. O grande problema aí não é nem tanto do clube ou da federação, é muito da cultura do torcedor brasileiro. Outro dia eu estava com o ingresso, eu tentei sentar no meu local. O orientador do time me levou até o meu local. Só que lá nós tínhamos uma família inteira e eles se recusaram a sair do local. Eu não chamei a polícia, até porque eu estava lá para me divertir e não para arrumar confusão. E fui sentar em outro local. Mas é preciso que se invista de forma pesada também na cultura desse torcedor, para que ele tenha a cultura, justamente, primeiro, de exigir os seus direitos, mas também de cumprir com os seus deveres, como, por exemplo, sentar no lugar marcado, não tentar invadir o campo de futebol e por aí afora. Eu acho que o principal problema é investimento justamente em todo esse trabalho de prevenção. Olha, eu quero aproveitar o ensejo para lhe convidar e nós acionarmos também o PROCON de São Paulo, órgão de defesa do consumidor. Vamos fazer juntos uma blitz nos estádios de futebol para ver se estão ou não cumprindo a legislação em vigor, né? E gostaria também de lhe pedir o acionamento da polícia na Vila Belmiro domingo agora para fiscalizar se os ingressos que estão na mão dos torcedores de fato são dos sócios reis, porque tenho certeza absoluta que só pelo caminho que nós trilhamos, centenas de ingressos foram vendidos para pessoas que não são sócios, que não são os donos da carteirinha, e está praticado aí o crime de estelionato, né, de falsificação de documento, e a gente precisa da ação do Ministério Público, e aí eu peço ao senhor toda a ação nesse sentido, porque nós, nesse final de semana, nós vamos estar na porta da Vila Belmiro para ver se a lei está sendo cumprida ou não. Obrigado, viu? Eu não sou o promotor de Santos, aí é a responsabilidade do promotor de Santos, mas certamente nós vamos entrar em contato com o pessoal de Santos, com o Ministério Público de Santos, para que eles tomem as providências que, porventura, se façam necessárias. Mas é importante, mais uma vez, ressaltar que o cambismo existe por culpa, muitas vezes, do clube, por culpa das empresas, por culpa do próprio cidadão que vende, mas também por culpa do cidadão que compra. Quer dizer, é importante que o torcedor ele tome consciência que ele não deve comprar ingresso de cambista. E se comprar, ele também tem que auxiliar a polícia, porque o que acontece muitas vezes, o que é? Nós prendemos o cambista, ele está lá com o ingresso, só que não aparece nenhuma vítima disposta a ir até a delegacia conosco para dizer que comprou aquele ingresso com um sobrepreço. E aí nós não temos prova da ocorrência do crime e somos obrigados a liberar esse cambista e sequer processar esse cidadão. Então, se comprar ingresso, que nos procure, que vá até uma delegacia, que identifique esse cambista para que nós também possamos prender esse cidadão. Perfeito, muito obrigado, promotor Thales de Oliveira. Nós obrigado, temos dois Celso Russomano, falando direto de Brasília. Ok? E assim a gente vai concluindo a Patrulha do Consumidor, mas só para arrematar essa história, o brasileiro, de modo geral, ele precisa parar de querer infringir as leis, de querer impor o seu jeitinho de resolver as coisas, porque aí sim a lei vai valer. Enquanto tiver alguém querendo comprar o ingresso, vai ter gente querendo atravessar mesmo. Então é uma questão até cultural.